Esse, meu amigo, meu grande amigo. Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Louvamos a Deus pela vida e por esta oportunidade onde compartilharemos uma palavra subordinada ao tema, versículo 40, Salmo 42, versículo número 7, a parte A. Diz a palavra do Senhor: um abismo chama outro abismo. Esse salmo, esta parte A deste salmo, o salmo didático dos filhos de Corá, eu quero subordinar como tema deste devocional nesta manhã. Um abismo chama outro abismo. Quando nós ouvimos a história de Apolo 13, aquela nave espacial que adentra o espaço e por causa de uma pequena queda, no ano de 1970, quando a história mostra que aquele cilindro de ar, ele bate ao chão, 5 centímetros era a altura, e aquilo foi suficiente para que aquela nave quase fosse autodestruída e custasse a vida de 3 astronautas. Pequenas coisas. Um abismo chama outro abismo é porque toda grande erupção, toda grande buraco, toda grande erosão, ela começa em um pequeno ponto. Ela começa a partir de um início, de uma pequena falha, de uma pequena fraqueza. A Bíblia revela, quando nós lemos no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, a Bíblia diz que depois de um ano já sem guerra, quando chega o tempo de guerrear, o exército de Israel vai para a batalha, porém Davi, naquela oportunidade, ele se deu ao luxo de ignorar o perigo, ele se deu ao luxo de ficar no palácio enquanto toda a gente estava batalhando. O apóstolo Paulo, quando ele revela essa disposição que necessariamente temos que ter, no capítulo 6 e versículo 12 da carta aos Efésios, ele explica: a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principado e potestade nas regiões celestiais. Davi, naquela tarde onde toda a gente estava batalhando, e ele permaneceu no palácio, diz a Bíblia que ele se levantou do seu leito naquela tarde e então andava passeando no terraço da casa real, e ele contemplou uma mulher que estava se banhando. Aquela mulher estava em uma condição de uma grande dificuldade, vamos assim dizer. Aquela mulher estava em um lugar impróprio, porque aquela mulher não temeu que alguém poderia avistá-la do palácio. Aquela mulher, naquele momento, ela coloca em uma situação terrível. Talvez ela imaginou: estou na minha casa, eu estou no meu recinto, quem não quiser que não olhe. Mas o que aquela mulher não sabia é que o Salmo 42, versículo 7 diz: um abismo chama outro abismo. E naquele momento, o homem até então, segundo o coração de Deus, ele agora deixa os seus olhos gerar a cobiça. E a concupiscência gerada, sendo produzida, ela gera a morte. E agora Davi, ele deseja aquela mulher, ele cobiça aquela mulher, e era uma mulher casada. E diz a Bíblia que ele manda trazê-la para junto de si. E agora ele tem um relacionamento pecaminoso com aquela mulher por nome de Betseba. E aquela mulher engravida. É porque quando nós olhamos para o pecado, quando nós deixamos o pecado entrar no nosso ser, no nosso coração, ele gera a morte na nossa vida. E a Bíblia diz que Davi, ele tentou ainda enganar as pessoas que viviam no palácio. E agora ele manda o marido da mulher vir da batalha, retornar da batalha, como se fosse um prêmio de contemplação. E ele agora dá presentes. E agora Davi embriaga aquele homem. Mas aquele homem, ele não estava disposto a vender a sua honra em troca de uma garrafa de vinho. Ele não estava disposto a vender a sua honra em troca de presentes. Mas a Bíblia diz que ele permaneceu à porta da casa do rei. O rei se viu apertado e agora o rei entrega na mão dele a própria sentença. Porque o rei, ele acreditava na péssima índole do comandante, do general do seu exército, o Joabe. Porque quando nós olhamos para o segundo livro de Samuel, no capítulo 3, versículo 27, ele mata traiçoeiramente
o comandante do exército Saul, Abner, depois que Davi tinha dado uma palavra de paz. Aquele homem era traiçoeiro e agora ele recebe a incumbência de colocar Urias, o marido de Betseba, no forte, no momento mais difícil da batalha, no lugar onde expunha com maior facilidade, só para ele ser morto. Um abismo, aquilo que começou com uma olhadela, aquilo que começou com um convite pecaminoso, agora já transformava em um adultério, agora já transformava em um crime, em um homicídio, duplamente ou triplamente qualificado. E agora a Bíblia diz que Davi, ele manda matar o marido de Betseba e pensou, agora acabei com essa história, agora ninguém mais descobre. O que Davi não imaginava é que Deus não aceitaria isso como o final da história. Davi pensou que Deus, ele estaria colocando um aceite, uma aprovação naquilo, mas Deus tem soberania. Deus não pode ser manipulado por pessoas, Deus não pode ser manipulado por nada e por ninguém. E agora Deus manda o profeta repreender Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, porque deixou um dia de batalhar, porque deixou um dia de ir para a fronte da batalha, do exército, agora ele se vê enrascado, enlaçado por uma situação pecaminosa. Ao contrário de fugir, a Bíblia ensina nós a resistir o diabo que ele foge. Mas quando se trata da imoralidade, quando se trata do adultério, quando se trata da prostituição, a palavra de Deus é uma só: fugir. É porque ninguém consegue ter força suficiente diante dessa serra tão terrível. É necessário que fujamos. E fugir é um ato corajoso. Mas Davi, a Bíblia diz que ele não fugiu. E porque não fugiu, ele deu guarida, deu vazão para os inimigos de Deus blasfemarem contra Deus. Mas o Senhor corrigiu Davi, e o fruto daquele relacionamento pecaminoso veio a tornar-se um óbito. Nesta manhã, quando eu compartilho consigo esta palavra, quantos homens de Deus, eles falharam apenas pensando que pequenas coisas não faria diferença. O pecado, ele começa pequeno e vai gerando uma erosão espiritual. O pecado, ele começa numa mínima coisa e transforma-se em uma floresta incendiada. O pecado começa nas mínimas atitudes e transforma-se em um caminho muitas vezes sem retorno. Por isso, nesta manhã, Deus te dá a oportunidade de reconhecer que depende do Senhor. Deus te dá a oportunidade de não negligenciar a ajuda de Deus. Deus te dá a oportunidade de anular o efeito do pecado através da confissão, a culpabilidade através da confissão, porque se o pecado sobreviver ao menor segundo possível, ele matará a nossa alma, ele matará a nossa vida espiritual. Davi, ele reconheceu. Davi não colocou a culpa em ninguém, ele não tentou achar um bode expiatório, mas Davi disse: eu pequei contra o Senhor, e Deus disse: eu te perdoei. Nesta manhã Deus quer perdoá-lo, nesta manhã Deus quer reescrever a tua história, mas é preciso vir para a presença do Senhor, é preciso confessar, é preciso humilhar, e o Senhor te perdoará, e você vai poder levantar as mãos sentindo perdoado por Deus e viver a vida que Deus reservou para si, uma vida de vitória. Largue de ser refém do pecado, largue de ser refém do sentimento de culpa, largue de ser refém de Satanás e se submeta à misericórdia de Deus nesta manhã. Oremos. Deus santo e maravilhoso, assim como a tua palavra diz que um abismo chama outro abismo, eu quero te pedir, nos guarda no rochedo seguro que é o Senhor, livra-nos das setas e do levante de Satanás. Pai, o teu filho, a tua filha que pecou, falhou na caminhada espiritual e perdeu a força, o ânimo de confessar, porque teme as circunstâncias futuras, teme as consequências, mas que nesta manhã ele seja revestido do fortalecimento do Senhor para poder alcançar a vitória e envergonhar o inferno uma vez mais. Eu oro nesta manhã pedindo a graça do Senhor sobre a vida do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um dia abençoado por Deus.